Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Maristela Borges, essencialmente empreendedora. E hoje eu estou aqui inaugurando o primeiro programa na TV Carioca da Gema. Sejam bem-vindos, bem-vindas e aproveitem para essa oportunidade para conhecer os nossos objetivos. Hoje eu vou falar um pouquinho qual é o objetivo do programa aqui com a gente. É mostrar o empreendedorismo no Rio de Janeiro de uma forma diferenciada, olhando para os mercados diversos existentes e a qualidade e a força do espírito empreendedor, que é fantástica. E eu vivi isso em vários universos, em vários contextos. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de estar mostrando isso para vocês e trazendo pessoas de grande impacto. E hoje eu tenho uma pessoa aqui que é empreendedoríssima, né? É o responsável por isso tudo que vocês estão vendo aqui, que é a TV Carioca da Gema. Então, eu estou aqui com o querido de Noel Santana. Olá, mestre. Opa, tudo bem, Maristela? Seja bem-vindo, muito feliz de você estar inaugurando o programa. É uma responsabilidade muito grande, né? Não. Concorda? Mas você tem claro. uma responsabilidade como a TV Carioca, que delícia. Mas são situações diferentes. Aqui, entrevistado é uma coisa, entrevistador é outra, né? São histórias diferentes. Mas eu estou apto a conversar bastante com você. Então me diga aqui, o que fez você, te motivou a criar a TV Carioca, especialmente num momento desafiador como a pós-pandemia? Olha, Maristela, a história é um pouco longa, entende? Porque, em verdade, o domínio TV Carioca da Gema, ele data de há muitos anos. Mas, em verdade, foram circunstâncias um pouco distintas dessa ideia de empreendedorismo, entendeu? Eu, inicialmente, criei a ideia para defender o Rio de Janeiro. Que joia. Entende? Porque eu achava que nós éramos... Achava, não, ainda acho, que nós somos muito atacados e prejudicados no contexto nacional. Então, o que aconteceu? Eu falei, uma vez, especificamente, eu estava vendo um programa policial de manhã cedo na TV Bandeirantes, e o apresentador dizia assim, óbvio que eu estou exagerando, mas ele dizia, olha, foram assaltadas 1.000 pessoas em São Paulo essa noite. Mataram 3.000. Mas no Rio de Janeiro, mataram 1. Entendeu? Aquilo me atingiu muito, né? Em São Paulo fizeram horrores e no Rio de Janeiro mataram 1, como se fosse 1 milhão. Eu falei, eu preciso criar uma coisa para defender o Rio de Janeiro, que eu já havia tão prejudicado em outros segmentos, né? Aí eu vou instituir aí lembrei Carioca da Gema, registrei esse nome. Mas o tempo passou, as coisas foram se transformando, acabei não realizando aquele objetivo naquele momento, e posteriormente, então, veio essa situação drástica que o país passou, né, com pandemia e outras circunstâncias mais. Eu aí, a produtora, obviamente nós tivemos digamos assim, um freio na situação toda e ficamos parados, fechados 4 anos. Né? Eu não vou detalhar aqui, porque senão eu vou demandar muito tempo para isso. Em verdade, porque nós tínhamos uma expertise em ensino à distância e que era uma licitação que havíamos ganho do governo estadual, já realizávamos isso por aproximadamente 4 anos, renovando e com uma perspectiva muito grande, devido ao conhecimento que nós tínhamos. Simplesmente com a mudança do governo passado, quando entrou o governo, os professores... Eu não queria, mas eu tenho que contar isso, que eu acho importante, até mesmo em nome da educação, que eu sou sempre favorável à educação, fundamentalmente gratuita, tendo em vista que eu estudei a minha vida inteira gratuitamente em escolas públicas. Então, conclusão. Aí, que aconteceu? Ao entrar o governo passado, eles simplesmente, como não eram favoráveis à cultura e à educação, e à arte, fundamentalmente, eles resolveram suspender os professores, que eram professores cedidos pelas universidades do Rio de Janeiro, Universidade Federal, o UERJ, todas as escolas públicas, de um modo geral. Eles recebiam através de bolsa de estudo. Porém, essas bolsas foram suspensas, canceladas, os professores passaram a não receber, consequentemente, quem não recebe não trabalha. Eles pararam, eu fui chamado pela universidade e, olha, vamos ter que fechar
parar porque não tem professor para dar aula. Isso para mim foi um impacto muito grande, que eu com a produtora toda funcionando plenamente, né? E tive que parar, pedir o entendimento das pessoas que estava acontecendo. E ainda trabalhamos mais 10 meses por circunstâncias não nossas, mas da própria universidade lá, entende? Sem receber nada. E aí me vi obrigado a fechar. De repente, me veio essa ideia trazida por 2 jovens que fazem parte do nosso cast daqui, entende? Que são o Arnaldo Mechas e o Evandro Costa, e queriam fazer um negócio de vamos fazer não sei o que tal, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, então vamos botar em cena a TV Carioca da Gema. Convidei amigos meus, ligados, jornalistas, radialistas e tudo mais, e fizemos audaciosamente, entende? Criamos essa ideia, fizemos o estúdio e criamos a ideia de correr o risco, né? Correr o risco com a TV Carioca da Gema. Tanto assim é que hoje, você sabe disso, temos programação diária, por isso eu chamo até de TV, a primeira TV Cast do Brasil, quiçá do mundo. Essa. Tá relatada a história? O espírito empreendedor, né? Tá aí, tá latente na TV Carioca, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que essa transição do analógico, você veio do analógico e para o digital. E do analógico. Isso para você foi... Como é que você... É porque você valoriza o passado. Gente, olha só, assistam os outros programas. Tem programas que você fica assim, encantado. Eu assisto e fico assim, às vezes de boca aberta, não pode falar, né? Não pode falar. E fico encantada pelo conteúdo que tem, porque justamente é a passagem do analógico para o digital, e são pessoas ricas, com histórias ricas sobre a comunicação, sobre coisas que aconteceram. Como é que foi isso, passar na sua cabeça? Não, Sérgio convida o seguinte, né, Maristela? Inicialmente, há de se entender também o meu tempo de vida, né? Acredito nisso. É claro, né? Porque, afinal de contas, obviamente eu tenho relacionamento com muitos jovens, mas eu trouxe pessoas, minhas amigas, efetivamente minhas amigas, né? Que de uma ligação de muitos anos de vida. Consequentemente, a grande preocupação que eu tive, entendeu? Era com o conteúdo. Isso é uma coisa que eu tinha, basicamente, a ideia de que fosse fundamental para que se fizesse uma coisa diferente do que é o contexto hoje em dia de podcast. Sim. Eu acho o podcast, de um modo geral, muito vazio, né? A gente vê aí gente que tem não sei quantos milhões de frequentadores nos seus podcasts e com conteúdos, para mim, ridículos. Porque eu entendo, pela minha origem, eu entendo que o povo precisa de educação. E você só pode dar educação ao povo se você tiver conteúdo. E essa era a minha preocupação aqui de formar o cast da TV Carioca da Gema. Por isso eu trouxe os mais jovens, são exatamente os 2 que vieram, entende? Vamos fazer alguma coisa, o que você quer, vamos fazer, entende? Sem efetivamente definir-se uma coisa muito clara. Né? Aí são os mais jovens também já vamos deixar para lá. Entende? Mas os demais, de um modo geral, todos já têm mais de meio século. Mas é encantador ver isso tudo que ele está falando, gente. Cada programa, vocês vão ver no final, ele vai apresentar cada programa que existe na TV Carioca, com as suas características riquíssimas, né? Então, essa idealização dele de trazer conteúdo para o podcast, no nível que está vindo, é muito importante. Até mesmo hoje, quando a gente fala de marketing, de mídias sociais, tem que ter conteúdo. Né? Então é importante vocês observarem, verem o conteúdo que está em cada programa. Voltando aqui uma comparação. Sim. Se vocês não sabem, ele foi jogador de futebol. Salão. E não só isso. Você adivinha qual é o time deles? Não vai falar não qual é o time deles. Não, isso é fundamental. Eu será joguei que em ele 2 vai falar? times. Jogou em 2 times. Quais são os seus times? Eu joguei no meu... Em verdade... Vai ter que contar muita história. Muita história. Tem uma plateia aqui, em verdade, entende? Em verdade, eu fui criado praticamente dentro do Vasco da Gama. Entende? Cheguei ao Vasco aos 7 anos, levado por um vizinho meu, o seu Gonçalves, um português,
entendeu? Eu morava ali Ora, no centro da puxa. cidade, eu morava na rua General Pedra, bem ali. Eu tenho uma ligação com aquele bolsão ali do centro da cidade muito grande, né? Fui lá todo domingo. Ele não tinha filho, depois posteriormente que ele veio ter a Sueli, mas ele me levou todo domingo de manhã, ele era garçom da confeitaria Colombo. Olha. Então, todo domingo de manhã, ele me levava para o Vasco. Realmente era um espetáculo. Não sei quantas crianças, era uma festa maravilhosa. Entendi. E aí, quer dizer, essa coisa foi afora minha tia também, que já era vascaína. Então, meu pai não. Meu pai era flamenguista, mas também nunca me impressionou em nada na vida. Isso é importante. E é isso, quer dizer, aí por isso que eu fui vascaíno e fui criado dentro do Vasco, eu fui atleta do Vasco por 20 anos. Joguei futebol de salão no Vasco muitos anos. Cheguei até a ser juvenil de campanha, não gostava, porque eu já estava envolvido com rádio, entende? Já não era o meu... Eu gostava, mas eu gostava mais do rádio do que do futebol. E o futebol de salão era à noite, eu podia jogar, joguei no Vasco e no Vila Isabel. Afinal de contas, eu sou de Noel, não é à toa, né? É porque eu fui concebido em Vila Isabel. Meus pais, quando casaram, foram morar em Vila Isabel. Obviamente, eu entendo, apesar do meu pai ser Manuel e não ser português, eu entendo que ele fez essa ligação. Manuel, aqui de Vila Isabel, de Noel. Aí conseguiu, ele foi o criador. Que eu adoro meu nome, né? Eu fico muito zangado quando eu erro meu nome. A gente, olha só, isso é verdade, eu fico muito zangado mesmo quando eu erro o nome dele. E de vez em quando eu faço essa besteira aí de errar na escrita. Mas o importante é o seguinte, eu, no meu caso, eu não sou vascaína nem flamenguista, eu sou tricolor. Então não teve jeito, né? Não tem problema. Fui de ser tricolor, eu adoro ser tricolor também, claro, é muito bom. Isso é importante. Agora, falando de futebol e fazendo uma comparação, como é que você compara, já que você foi um atleta, na verdade, com o empreendedorismo? Como é que você vê essa ligação? Do futebol com o empreendedorismo? Que você diz na minha vida, por exemplo? Comparação com um jogador de futebol, né? Como é que você veria isso? Você sabe, eu acho que é menos com o jogador e mais com a própria formação, mais com o próprio ideal, talvez, né? E também preocupação de vida. Eu confesso para você o seguinte, eu como locutor, eu gravei muito comercial, gravei muitos comerciais, muito. Em verdade, eu criei as minhas filhas gravando comercial, independentemente de ter trabalhado muitos anos na TV educativa, né? Foram 35 anos apresentando jornal. Não só jornal, vários tipos de programa, mas fundamentalmente jornal. Observe bem, é curioso isso, mesmo jogando, você veja, é curioso, você fez uma pergunta muito interessante, fazendo essa correlação com o futebol. Porque eu depois, por exemplo, que parei de jogar futebol de salão, entende? Eu aprendi a jogar futebol society. Entende? Aprendi, porque são circunstâncias. Eu passei a jogar futebol society. E não satisfeito em jogar no time dos outros, aí que está o detalhe. Eu resolvi fazer um time. Sim, isso que eu queria entendeu? Chegasse. Exatamente. E é uma história interessante, porque eu formei um time exatamente com jogadores, amigos meus, que a maior parte havia jogado futebol profissional, porque eu já estava aí com 28 anos, mais ou menos, 29, 30 anos, e a maior parte havia jogado futebol profissional. Como eu disse para você, eu não quis mais jogar futebol no Vasco, no Juvenil, eu parei, porque não queria, eu queria rádio, e eu não podia. Houve um acidente aí. Acidente é uma força de expressão, mas acontece que o time do Juvenil começou a treinar de manhã e eu estudava de manhã gratuitamente na escola, no João Alfredo, que é lá em Vila Isabel. E não tinha como, porque o colégio, eu não queria sair do colégio, por várias circunstâncias. E não tinha turno à tarde ou à noite, no período em que eu estava. Eu aí abri mão do futebol, passei a jogar futebol de salão, entendeu? Foi isso. Mas, então, a maior parte dos meus amigos, todos foram jogar futebol profissional. Vários. Mas só que naquela idade antiga... Hoje, o jogador tá aí o Nenê jogando com 43 anos, Sim. Jogando bem, né? E vários outros. Eu aí,
Naquela ocasião, não. Naquela época, não. Se o jogador terminava a carreira com mais novo, né? 28, né? 28 já estava velho, né? 30. Então, o pessoal mais ou menos nessa faixa, eu aí formei um time de... Aí eu formei um time... Isso é espírito o quê? Empreendedor. Exatamente. Então, ressignificou, olha só. Exatamente. Juntou os amigos, botou uma paixão. Gente, olha só. Com o objetivo, qual era o projeto dele? Ele queria ter o time para jogar. Não era para jogar, era para ser campeão. E ele por cima para ser campeão. Olha o melhor exemplo do que isso. É show isso. Isso é um exemplo. Na ocasião, o mais importante do Futebol Society era o campeonato do aterro, que era organizado pelo Jornal dos Esportes. Entende? Era uma coisa, era um espetáculo. Aquilo era um espetáculo. Uma decisão levava 3, 4 mil pessoas para assistir. Uma coisa fantástica, que hoje muitos jogos aí da primeira divisão, se bobear, não leva. E o nosso time foi... fomos... Eu não posso contar, porque é muita história, entende? Mas nós fomos roubados no campeonato, ficamos como vice-campeões, fomos roubados na decisão. Entendi, no outro campeonato, em 10 anos, nós disputamos 4 campeonatos. Nunca perdemos no jogo. Perdemos sempre, o que perdemos nos pênaltis. Porque os adversários entravam sempre para se retrancar, essa é coisa do futebol, e nem sempre o melhor ganha, né? Então, é isso aí. Mas, de fato, a partir dessa ideia do empreendedorismo, foi uma forma de empreender, né? Fazendo um time de futebol que... eu só vou contar uma história rápida aqui em relação ao nome do time. Eu, quando formei o time, eu formei com o nome de Astros. Porque só tinha fera, só tinha bons jogadores famosos. Ele consegue um nome ideal. Mas aconteceu o seguinte... A marca tem tudo no projeto. A ideia era exatamente para a gente jogar um futebolzinho no final de semana, encontrar os amigos e tomar uma cerveja. Isso é claro e evidente. Só que um belo dia nós fomos jogar lá na Camarista Meyer, no clube que existia lá, que era o Pedra Negra. Lá em cima. Agora virou negócio de UPA, sei lá o quê. Aí nós fomos jogar lá, chegamos lá, ganhamos de 12-1. O então presidente do clube, o Jamir, falecido, maravilhoso, uma maravilhosa pessoa, no final do jogo, me chamou: ô, de Noel, vem cá, dizem que meu time não perde para ninguém, ganha de todo mundo. Aí vocês vêm aqui e ganham de 12 da gente. Eu queria fazer uma proposta a você. Vocês não querem vir jogar aqui todo sábado para a gente ver o time de vocês jogar? E assim foi. Aí nós passamos a jogar lá. O Astros era uma circunstância e passamos a jogar com o nome de Pedra Negra. Tanto que nós éramos famosíssimos aí no aterro exatamente com o nome de Pedra Negra. Tá certo? É fantástico, né? Você ouvir fazer a comparação, que você tinha um... Você acha fantástico que você é minha amiga. Não, gente, olha só, é uma história, quer dizer, as pessoas que acreditam, que são empreendedores, que tem isso que eu chamo a força do espírito empreendedor. E outra coisa, eu criei a Federação de Futebol Society, talvez a primeira do Brasil. Depois eu tenho uma história para te contar. É mesmo? Depois eu vou contar. E essa pessoa está até em Portugal. Eu idealizei e criei a federação. Infelizmente, por circunstâncias fúteis e políticas, não fui o primeiro presidente, fui o segundo. Mas deveria ter sido o primeiro, o que me constrange muito. Por quê? Porque é uma traição. Competitivo. Traição. Mas vamos falar aqui da TV Carioca. Me diz uma coisa. Quando você tem... A gente tem, olha, a programação... até o momento de segunda a sábado. Então, de segunda a sábado. Isso. O que eu queria passar a você, que você colasse um pouquinho, que você, cada programa, o que você vislumbra de público, a mensagem de cada um, como é que você, esse seu grupo que está aqui com a TV Carioca. De cada programa. Como é que você vê? Bem, é muito claro, porque por exemplo, As Coisas do Rio, o nome já diz, As Coisas do Rio. Uhum. Né? Nós falamos aqui de arte, de cultura, até já vieram aqui alguns atletas, jogadores de futebol, atletas de um modo geral, não só do futebol, né? De surf, de tudo. Então, exatamente a ideia é valorizar o Rio de Janeiro. Eu entendi, sinceramente acho que a gente tem que falar mais de comunidade. Estamos falando pouco de comunidade nesse programa. Entende? Mas é também uma circunstância.
Vamos aproveitar, sei lá, hein, Hugo, você consegue botar um pouquinho do trecho aqui pra gente falar desse momento, gente? Olha, mas eu prometo que você vai ser o vencedor do meu carnaval. É produção, na introdução, pra ficar bom. Pará, parará, é o molejão. Pará, parará, pra ficar bom. Pará, parará, parará, parará. O Anderson era o terceiro cantor do grupo. Era o terceiro? O primeiro cantor era o Vaguinho, que depois foi para os Morenos. o Vaguinho. Isso na nossa primeira formação do grupo, que era o grupo Nossa Banda, que a gente tocava toda quarta-feira no Pagode da Coroa, na Imperatriz, acompanhávamos alguns artistas e tal. A primeira formação? Primeira formação. Isso lá, que ano foi isso? 88, 89, 90, por aí. Fala só um pouquinho, o Lourinho, quem é? É o Arnaldo. O Arnaldo foi, durante muitos anos, o chefe do setor de esporte da TV Educativa e trabalhou também no Sport TV. Entende? O Evandro é jornalista também trabalhou em ambos os canais hoje ele trabalha em assessoria de imprensa, uma coisa assim. E ela é uma repórter, foi repórter de várias emissoras de televisão, a Cris, brilhante repórter. E eles tiveram com a ideia de vamos fazer alguma coisa. Vamos startar, vamos fazer alguma coisa, exatamente. Em verdade, partiu, acho que mais do Evandro. Entendeu? Foi mais do Evandro. Quantos episódios ele já está já neles? 38, 40, né? 38 a 40, gente, por aí. É muito bacana ver. E eles têm trazido realmente uma variedade de talentos muito grande. Você vê esse caso aí do Andrezinho, foi imediatamente após a morte do Anderson, né? Que era o líder do molejo. Foi muito interessante, são programas muito interessantes. Eles têm trazido muitas atrações. Vamos falar do segundo programa que a gente tem aí. Esse programa é segunda-feira que passou, às 18 horas, ao vivo. Temos a terça-feira, que a gente vai falar. Vamos lá. Terça-feira, eu tô nessa. 50 anos de amor. É verdade. Nossa Só não houve beijo na boca, né, Márcio? Não, porque a gente ficou constrangido. É verdade. E se fosse nossas mulheres podiam reclamar. É verdade, hoje talvez, hein? Vai que a gente gosta da porcaria do beijo. Não, hoje talvez rolasse, né, Márcio? Como é que vai, Martin, seu italiano pilantra maluco? O que você fez? Meteu a faca num pobre homem cego? Deu a ele o troco errado? Tá bem, Rocco. Tá bem. Vou fazer o que quer. Só não a machuque. Muito obrigado, Márcio. A você que acompanhou esse papo, muito obrigado pelo seu carinho e pelo interesse na nossa conversa, tá bem? Então, fala de tudo um pouco pra gente. Primeiro preciso falar do Márcio. Ah, sim, claro. Meu dileto e querido amigo, né? De muitos anos, trabalhamos na Rádio Jornal do Brasil na mesma época. Um brilhante locutor, um excelente dublador. Aliás, ele é excelente em tudo, né? Tanto como dublador quanto locutor. Eu acho que o Márcio é talvez o dublador que mais dublou. É redundante, mas é verdade, né? Mais tipos, mais vozes, mais tudo fez. Brilhante. Mas é isso. Então, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Você traz um pouquinho. Sou eu e hoje fazemos. Você traz o pessoal da tua história. E justamente a transferência. Do analógico para o digital. Também. Mas o Márcio é um marco, entendeu? Eu acho que não poderia fazer um programa, eu especificamente, apresentar um programa que não trouxesse o Márcio. Entendeu? Acho que ele é fundamental, e principalmente na minha história de pessoa, de vida. A mulher dele, a Tânia, é muito minha amiga. A Tânia, no meu modo de ver, foi uma das maiores criadoras ou criativas de publicidade. Entendeu? Então, ela sempre me prestigiou demais. Muito me prestigiou demais. Eu gravei, para você ter uma ideia, com a Tânia B. Moreira. Imagina, B. Moreira aí. Olha que vai tempo. A gente tem plateia aqui, gente, que tá balançando a cabeça. Por exemplo, lembrando. A Tânia, eu na inauguração da CIA no Rio Sul, quem foi o mestre de cerimônias fui eu. Ela que era, entendeu? Ela que era, digamos assim, a criativa da agência. Eu não me lembro nem a agência, sinceramente. Eu me lembro da Tânia. Para mim era mais importante, né? E foi assim, por exemplo, Casas da Banha. Eu gravei Casas da Banha
uns 12 anos. Como é que era? E era Tânia. Como é que era a chamada na casa da banha? Gente, casa da Não, banha. era meu pai, não faz isso não faz isso não, você me derrota. Não, que nada. Não me lembro, porque eu não lembro, sério. Negócio de comercial. Tem um comercial que é um ícone da publicidade, que até, confesso, eu gravei assim, um pouco constrangido, porque era um comercial, era uma novidade, era um comercial muito grande, 2 minutos, eu não tinha a mínima noção, entende, do que aquilo pudesse resultar. Porque eu achava, eu vou ser franco, vou falar uma coisa aqui, entende? Tinha horas que eu ficava enjoado da minha voz, sabe? Sabe? Não é, às vezes ligava a televisão, entrava um comercial atrás do outro meus, sabe? Isso me deixava assim um pouco constrangido, ainda mais aquele comercial de 2 minutos. Falei, mano, mas você também não posso perder uma oportunidade, dinheiro é dinheiro, né? Aí a proposta era boa, e eu gravei esse comercial que, no meu entendimento, virou um ícone da publicidade nacional brasileira, que foram exatamente aquelas facas Guinso, aquelas meias Vivarina, aqueles produtos do Ligue para 011 1406. Se não ficar satisfeito, nós devolvemos seu dinheiro. Então, Amber Vision, uma série de produtos que eu gravei por uns 8 anos, mais ou menos. Eu comecei gravando aqui e depois eu gravava em São Paulo. Tinha vezes de eu chegar no Rio, no aeroporto, era BIP ainda. Aí eu chegava BIP, no aeroporto, eu vou ligar para o BIP. Aí ligava o BIP, ó. Tem que voltar. Volta agora. E era bom, né? Eu adorava, né? Porque eles pagavam em dólar. Pagavam em dólar, porque exatamente naquele momento em que o dólar subia diariamente, a inflação total, para mim é aquilo, eu lamento para muitas pessoas, mas para mim foi ótimo, né? Porque mudava o preço toda hora, e lá ia eu. Do aeroporto mesmo eu voltava. É muita história, né? Um pouquinho. Gente, olha, dá para fazer um filme, dá para fazer projeto. Então, uma pessoa de projeto aqui, olha, cada programa dá para fazer um projeto. Mas vamos ler, então. Terceiro. Pode sim, vamos lá. Pode sim, vamos lá. Aí o Nelson me deu a segunda parte, chegou no refrão, eu tava procurando um refrão, aí eu... Escravo de Jó, jogavam caxangá. Só a divisão. Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo, meu amor, pra te agradar. Mas que, veja bem, poesia pura. Poesia, literalmente poesia pura. Essa música é para toda a vida. Para toda a vida. Agora... Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Eu quando saiu essa música, eu estava apresentando um programa na Rádio Nacional, eu tocava todo dia. Amor dos Poetas é o título do disco dele, e é o título da música, né, que encabeça o... Dá para fazer os dois? A gente se inspirou no Luiz Carlos da Vila. A gente não colocou só o amor do poeta, porque todas as músicas do Luiz têm parceria. Então, com respeito aos parceiros do Luiz, a gente colocou o amor dos poetas. O amor que embala os corações, em sambas, versos e canções, que é bem maior do que eu sonhei, foi pra você que eu guardei. Tá certo. Nessa. Olha aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus Cristo, no maior best-seller de todos os tempos, na Bíblia, Alec B. Alec B. Pois é, o Abirrian. Eu ia falar do Abirrian, né? Abirrian é meu amigo dos primeiros da minha história de rádio profissionalmente, né? Eu encontrei o Abirrian. É que eu estou falando de empreendedor, eu estou falando muito de mim, eu acho. Eu tenho que falar mais das coisas, não? Sim, mas você pode falar que isso é um empreendedor. Você está dando oportunidade para todo mundo. Olha que coisa bacana que você está fazendo. Você já parou para ver, gente? Ele está trazendo todas as pessoas que trabalharam com ele para vir para os podcasts, para contar suas histórias. E assim, ele não só faz uma coisa que ele ama, que gosta, está trazendo as pessoas em torno dele para trazer mensagens, para trazer conteúdo. Isso é empreendedorismo também. E dá uma atividade para eles, né? O Abirrian tem muito conteúdo, né? O Abirrian, durante muitos anos, apresentou um programa na Rádio Nacional, na Rádio Globo,
com o Washington Rodrigues, o Show da Madrugada, que foi um programa famosíssimo. Eu acho que foi o primeiro programa a ter, assim, digamos, de entrevista, em que... e era de madrugada, realmente, em que participavam muitos artistas. O ABR tem muita história, tem muito conhecimento também, tem muito embasamento. E é fora ser meu amigo, entende? Dos meus primeiros passos lá de rádio metropolitana e continental. E lá nos idos de 61, 62, tem muito tempo. Mas o que se vê? Esse programa, o que traz para as pessoas? Justamente, o Abiano não traz só... o que nós mostramos aí foram dois grandes compositores, o das Gerais, né? Mas ele tem trazido, pelo conhecimento que ele tem, pela cultura que ele tem trazido diversos segmentos, juristas, é uma gama muito grande. Então, e de assuntos pode sim, porque muitas vezes tem assuntos que não pode, mas não pode. Pode não. Exatamente, tivemos aqui, ele trouxe um advogado aqui, que eu não vou citar o nome, e nem tão pouco de quem ele é o causuísta, mas que realmente foi, entende? Digamos assim, fez declarações aqui surpreendentes. Ai, gente, procurem. Vamos lá. Eu vou procurar, agora fiquei curiosa. Vamos lá. Inclusive do cliente dele atual. Dois, né? Famoso, que está numa situação muito delicada. É isso. Então, exatamente... Pode sim. É o pode sim. Ah, bacana. Vamos lá. A ideia, os nomes, eles são mais ou menos há uma coerência em relação aos nomes, né? Sobre os assuntos. E esse desafio, pode sim. Às vezes o que não pode, pode. Ó, provocação. Pois Dá para fazer um comercial, não pode sim, para um produto, né? Pensar numa coisa, pode sim. Pode ser, né? Pode sim. Pode sim, isso aqui pode sim. Exatamente, exatamente. Vamos pensar nisso. É uma ideia. É uma ideia, ó. É isso aí. Vamos lá, qual é o próximo que a gente tem aí? O próximo o que aconteceu quarta-feira, a coisa que né? mais ficou caracterizada isso aí, gente, na minha Edu. memória foi você, né? Então os caras, eu sou lateral direito, eu sou não sei o quê. Naquela época era back central, centroavante, tudo exportado, né? Do inglês, não é isso? A fala ainda era inglesa. Centreforte, aquelas coisas todas. Vamos então continuar, 67 ainda. Vamos continuar depois dessa questão da excursão. Aí vem já um gol em vídeo. Esse amistoso, gol, rapaz, América Mineiro 2, América 2. Não, me mandaram, eu não sei se foi você. Provavelmente. Cara, eu dou um toque tão sutil, né? Exatamente. Desprezando a bola, que eu falei, meu Deus, eu jogava direitinho. Né? Foi 2-2, o gol do Eduardo de falta e o teu gol. Eu entro na área com uma sutileza e desloco o goleiro nem precisou nem força, né? Com tranquilidade. O que futebol te ensinou? O que o futebol me ensinou? Me ensinou como se deve conduzir na vida, né? Comportamento e os conhecimentos que eu tive, a sabedoria, né? O aprendizado que eu tive em relação ao futebol foi um absurdo. Eu acho que nem nas carteiras de uma universidade, de uma faculdade, eu aprendi tanto quanto num campo de futebol. Você vê que ensinamento do Edu, na verdade. O Edu é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa especial. O Edu Coimbra. E o Sérgio Frias, aí você vê o Sérgio, aí entrou a minha vascainidade, entendeu? Mas ele falou do gol do América, né? Não, mas ele fala de todo mundo. Você sabe que ele é americano, quem tá aqui sentado mesmo? É legal. Eu conheci ele por causa da América. Você legal. sabe que o Edu tá vendo também o enredo aí de uma escola de samba? A América Sem Paixão. Não, eu sabia. Mas o Edu é uma pessoa doce, né? Muito doce. Muito alegre também. E o Sérgio Frias, é que eu estou dizendo, o Sérgio Frias, hoje em dia, aí que vem a coisa do conteúdo, né? O Sérgio Frias, hoje em dia, eu acredito que não exista ninguém no Brasil que tenha um conhecimento sobre coisas do futebol mais do que o Sérgio. Pode ter igual, mas eu não acredito. Você assina embaixo. O Sérgio é um Google, eu chamo ele de Google.
Entendeu? Eu odeio, eu não gosto muito do Google, não, porque eu acho que o Google é a anticultura. Não é? Eu acho o Google a anticultura. Mas ele ajuda bastante. Não, poxa, mas em compensação. Google, mas isso eu estava conversando aqui outro dia. Vou provocar o Google. Vamos apoiar a gente aqui. Vou provocar o Google, para dizer o contrário. Por gentileza. Se quiser apoiar. A TV Carioca da Gema. A primeira TV Cast do Brasil. Né? E pedir a todo mundo que compartilhe conosco. Compartilhe, divulgue, se inscrevam. Provoca um empreendedor. Provoca uma amiga que gosta de futebol para marcar ele lá. De tudo. Olha só, tem tudo. Você tem um leque de opções maravilhoso. Vamos lá, vamos provocar, estimular, participar e dar valor a essa história. Porque, na verdade, o que a gente precisa é olhar para a TV Carioca da Gema e dar valor para esse conteúdo que está aqui. Porque é um conteúdo do espírito carioca, da força do empreendedor carioca. Então, vamos lá, gente. Vamos chegar junto. Mas, então, o Sérgio... como eu disse, eu acho que o Google, você está falando do Google, eu acho que o Google é anticultura, né? Porque antigamente você precisava fazer um trabalho, ia para a biblioteca, pesquisar, né? Aqui, ali e tal. Hoje em dia você vai no Google, pimba, o Google responde, já economiza o tempo, mas também encurta a cultura. Eu vou defender. Olha só, eu sou de tecnologia, eu tenho que defender. Esse outro lado meu que as pessoas não sabem, eu sou desenvolvedora, né, de sistemas, mas eu não consigo viver sem essas ferramentas aí que estão facilitando. Não, tem que estar facilitando a gente, não só o Google, mas outras também. Ele é um facilitador, mas é anticultura. Mas você tem coisas no Google que você tem hoje, as pessoas não vão falar nível Brasil. Você, às vezes, com a tecnologia até do Google, você consegue chegar em lugares que a gente antes não conseguia chegar. Então, assim, você tem informação, tem biblioteca, tem coisas que você pode ler, que você, às vezes, manter uma biblioteca, você não ia conseguir ter lá. Então, você tem um outro contraponto. A gente tem que defender esse lado. Tem qualidade. Tem qualidade, não pode ser. Não se pode negar. Que vem, na verdade, é o seguinte, é como você usa a ferramenta. Se eu pegar a TV Cultura, a TV Carioca da Gema, vou tirar até TV Cultura, TV Carioca da Gema, e levar, às vezes, para apresentar, seja numa escola de marketing, numa escola de pessoal que está estudando, você vê o conteúdo que tem. Isso é importante. Chegar no Google lá e procurar, TV Carioca da Gema, olhar, vai ver as informações, perguntar sobre coisas do Rio. Se perguntar, o Google vai ajudar. Ele pode ser nosso parceiro. Quem sabe? Se quiser até ajudar. Ousadia. Lembra que você falou de ousadia? Exatamente. Os astros. Mas olha aqui. Mas então, voltando aqui ao Sérgio Frias, ele entende. Eu acho que, como eu falei e repito, né? Alguém pode saber, como ele, coisas do futebol, história. Então, exatamente calcado nisso, e com a minha preocupação de fazer conteúdo na TV Carioca da Gema, eu convidei, entende? Excelente. A par de que tem essa pesquisa, esse acervo espetacular de imagens, né, de gols, uma coisa fantástica. Tem jogadores que chegam a chorar aqui. Literalmente. Que delícia, né, de ver. Literalmente. Eu não quero que ele chore, não, mas a emoção da pessoa contar, né, gente? Tem jogador que chora, porque não tem ideia que tem aquela informação. Tem aquela imagem. Mas o mesmo acontece aqui com ele, sabe? Ele não lembra das imagens dele, gente. Se vocês tiverem imagem de Noel em comercial, quem estiver assistindo a gente aqui, manda pra gente. Eu não guardei nada. Mas não guardei nada. Eu acho que foi um pouco de convencimento. Porque eu sempre achava, amanhã tem mais. Mas depois, a vida vai distanciando a gente de muitas coisas, né? Até mesmo daquilo que a gente gosta de fazer. Porque quando eu parei de trabalhar na televisão, eu estava literalmente, igual a jogar futebol. Eu, quando parei de jogar futebol e parei de estar na televisão, eu estava absolutamente preparado para parar. A televisão, principalmente. A televisão, o apagar das luzes é uma coisa muito dura. Tem muita gente que não se conforma e fica frustrado. É uma coisa. Eu não. A hora que eu parei, entende? Eu parei. Eu sabia que tinha que parar. Em verdade, eu parei. Mais ou menos, né? Você continua. Não, mas agora essa oportunidade daqui da TV Carioca da Gema, você sabe. Esse programa que eu apresento de tudo um pouco foi uma circunstância, não era eu não. É porque quem apresentava o programa, por uma questão de saúde, não pôde mais participar, entendeu?
E eu, então, imediatamente, como sempre é uma dupla, eu então entrei no lugar dele. Mas na circunstância. Mas claro que eu gosto. É aquela coisa do empreendedor, né? É claro que eu gosto. Claro que eu. Não tem, vamos lá, executar. É coisa do empreendedor. Alguém tem que resolver. Vamos resolver. Exatamente. Eu resolvi, eu falei, eu não vou a essa altura dos acontecimentos e tal. Já tá, toquei um dia, toquei dois, estou tocando. E tá indo, eu estou gostando. Mas então é isso aí. E exatamente, conteúdo no Food História do Sérgio Frias. A gente já tem quantos programas gravados? Também já tem Hugo, mais de quantos 30, programas a né? gente tem gravado? A gente tem o Hugo aqui. Do Sérgio 42. 42 programas. 42 programas pra gente assistir. Muitas histórias. 42 histórias diferentes. Pode ter de craques. De craques, ex-craques, né? Vocês sabiam que existia isso? Você estava sabendo disso? Que existia esse programa com essa história toda? Olha que legal. Muito interessante, é muito interessante. Né? Agora vamos para... Qual é o nosso próximo programa aí? Na sequência semanal... Eu acho que você estava falando aqui, eu só tenho a agradecer. Eu acho que nessa mesa aqui de 4 mulheres, todas só temos a agradecer. Porque Buenos Aires é linda. Mas Rio de Janeiro é maravilhosa. Você também é uma carioca da Gema? Obrigada. No fundo. Eu falo que sou uma carioca da Clara, mas tudo bem. E quem faz o trabalho da costura são senhoras como era aquela moça de 1925, pessoas de boa vontade que sabem costurar e querem bater um papo. Então, na CELP tem 3 vezes por semana uns grupos que se reúnem para fazer essa costura e fazer os enxovaizinhos. Aí, quando chega no fim do ano, vão somar, fizeram 500 enxovaizinhos, 400, não sei quantos, 600. E os meus coleguinhas, um gostavam de chocolate, outros gostavam de doce de leite. E aí não comprava o doce no armazém. Eu pegava dinheiro com minha mãe, com meus tios, fui lá, comprava os doces todinho, levava para casa, separava o doce de leite do doce. Fazia 2 doces. Fazia 2 e vendia para eles ao mesmo preço da tendinha, né? E eu ganhava meu dinheiro. Genial. Entendeu? Com que idade, Célia? Eu tinha 9 anos. Maravilhosa! É uma empreendedora mesmo. Sempre. Pois é, minha querida amiga, a Beth Camarão, colega de muitos anos, né? Apresentamos juntos também o Jornal na TV Educativa numa época. A Beth é uma brilhante repórter, uma jornalista de altíssima qualidade, e eu também a convidei. E ela, graças a Deus, aceitou o convite e faz desse jeito, né? Exatamente, eu quando criei o nome, desse jeito, foi exatamente pensando que é o jeito da Beth, porque ela tem uma variedade. Esse programa aí, por exemplo, que apareceu aí, esse pequeno trailer, o trabalho dessas mulheres aí é uma coisa espetacular. Essa argentina, ela exerce um tipo de atividade, entende, que é surpreendente e maravilhosa. Ela doa cadeiras de roda. Legal. Ela cria a partir das tampinhas dos frascos. Eu junto as tampinhas. Então você pode encaminhar para ela, que vai se junto transformar. Negócio de latinha. Vai se transformar em cadeira de roda. Então, independente da cultura, entende? Tem fatos como esse aí, que não deixa de ser uma cultura, ensinamento de que uma tampinha pode ser aproveitada, né? E afora o que as outras duas também falaram, é espetacular. A Beth nota. Eu digo o seguinte, no meu modo de ver, hoje em dia, não vejo na televisão aberta ou a cabo uma entrevistadora com a qualidade da Beth Camarão. Qualidade e tal coisa, e embasamento. Sabe? São coisas assim, é isso que foi me motivando e me dá ar bastante para poder estar aqui nessa luta, porque você sabe que não é fácil, né? Sim, ser empreendedor. Exatamente, é difícil, é difícil fazer com que o povo, o público de um modo geral, goste de uma linha como essa que nós mantemos aqui, uma linha de programação. Infelizmente, a futilidade está muitas vezes, e sempre até, muitas vezes, pouco. Em primeiro lugar, prefere que fale da fofoca de uma atrizinha da novela,
né? Que fale do jogador de futebol que largou a cantora, está grávida e largou ela. Então, essa coisa assim fútil. O povo prefere isso, não prefere conteúdo. Mas nós não. Olha, eu digo o seguinte, eu acho, eu trabalhei em muitas emissoras de rádio, muitas. Só não trabalhei, engraçado, só não trabalhei em duas, a Rádio Globo e a Rádio Tupi, por opção. Nunca trabalhei. Até tive oportunidade, não quis. Mas eu tenho assim a ideia da Rádio Jornal do Brasil, né? A Rádio Jornal do Brasil nunca foi líder de audiência. Mas era uma excelente rádio. Justamente, mas tinha credibilidade. É exatamente isso, este conceito que eu quero aqui na TV Carioca da Gema. Conteúdo. Credibilidade, compromisso com a verdade, compromisso com o que o povo precisa, porque eu sou do povo. Então eu acho que o povo precisa ter cultura. Eu sou frontalmente a favor da escola pública de alto nível, não é? Porque só dessa maneira você forma um país. Caso contrário, não adianta, a esculhambação vai continuar. E a cultura salva. Exatamente. É isso. Concluído. Fica aqui, vou capaz de ficar horas conversando. Não, eu sou um bom. Só está faltando alguma coisa para molhar a palavra, né? Mas tem água. Vamos falar agora, né, do programa de sábado. E de sábado também é fantástico, né? Gente, olha só, não consigo dizer qual é o melhor. Você é muito gentil, é muito gentil. Todos. Teve um aqui que eu estava escutando e estava aqui o Casé. Não consigo falar. Mas em verdade ele foi de tudo um pouco. Ele também foi de tudo. Foi mas o contexto dele... É bem verdade, você ouviu uma parte, porque eu o convidei aqui para vir falar da grande paixão dele, que é o Botafogo. Mas como ele é Casé, né? É neto e filho, o pai dele era o Maurício Casé, que era dono de agência de publicidade. Né? Ele tem essa... E ele é um belo jornalista, tem um belo texto. O que eu gravei, se vocês depois procurarem para ver, ele contando um caso do pai dele. Do avô. Queria vender rádio. Então ele não queria, ele chegava, olha que, assim, com olhar de empreendedorismo, olha eu olhando lá. Ele disse que chegava assim, batia esperava a pessoa... Né? Na verdade, o dono da casa sair de casa. Só ficar a mulher. Ele batia na porta e disse, olha, o seu marido combinou comigo que eu podia deixar o rádio aqui e depois, no final do dia, eu volto aqui para pegar ele de volta, só para deixar aqui com ele. Aí ele foi lá, deixava o rádio ligado e ia embora. Quando ele voltava, ninguém queria mais que o rádio saísse da casa. Aí ele vendia. Isso foi uma coisa, assim, para mim, estratégia de vendas. É verdade. Depois não foi só isso. Além disso, ele resolveu criar um programa. Não, o avô dele, em verdade, o avô dele é uma linha, é um marco no rádio brasileiro, porque criou o primeiro programa de auditório. Ele não era apresentador, ele era simplesmente, ele era vendedor de rádio. Olha que coisa. De vendedor de rádio. Criou conteúdo. Criou um programa, não é? Criou o primeiro jingle, por exemplo, publicitário de uma padaria de Botafogo. Foi ele quem criou, entende? Que teve o tchan de fazer o jingle, de dar ideia para fazer o jingle. E fez programa de auditório. Eu até citei isso aqui, por exemplo. Várias personalidades passaram pelo programa dele, inclusive um até que foi governador do estado da Guanabara, que foi o Lacerda, que era locutor do programa dele. E é uma coisa... O Casé, o velho, poxa, é uma coisa fantástica. A família é boa, né? Fala a verdade. A família é boa. Olha só, fiquei impressionada. Nos tempos atuais, a mais conhecida é a Regina. Regina, sim. Né? Que é neta e que é prima do que estava aqui. Exatamente. Então, quer dizer, o pai dela foi um belo diretor de televisão, diretor de programa. E o Maurício, o pai do Rafael, foi dono de uma agência de publicidade boa, muito boa. E ele é um brilhante jornalista e a Botafoguense já fez vários livros sobre Botafogo.
É isso aí, mas em verdade, ele não, até vou convidá-lo em breve para vir aqui fazer esse programa de sábado que você quer citar agora. Qual é mesmo? Vamos lá, Hugo. Olha que beleza. Em 1968, 69, o Zarur não aguentou ficar com a Rádio Mundial e vendeu a Rádio Mundial para o Sistema Globo de Rádio. Roberto aí Marinho. que entram os nossos amigos na história da Rádio Mundial, que é do Sistema Globo de Rádio, que são os nossos convidados de hoje. Eu arrumei um emprego como office boy na Rádio Imperial de Petrópolis, da onde eu sou nascido. E era cheia de craques no microfone, muita gente É uma boa rádio veio de que lá. pertencia ao Sistema Globo, Também. inclusive. Mas, então, como office boy, de repente eu vi que um locutor, por lei, trabalhava 4 horas por dia. Esperto, hein? Bons tempos. E ganhava o mesmo do cara que trabalhava no banco 8 horas. Eu falei, bom, é isso aí que eu tenho que fazer. Para poder estudar. Para poder estudar. Não, o meu caso foi um pouco diferente, porque eu saía do Exército em 65, 64 para 65, e aí, estudando e tal, ali, porque fiz CPOR, e depois fiz um curso de especialização também no paraquedismo, na Colina Longa, lá na Vila Militar. E quando eu saí, não havia emprego, eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Minha mãe trabalhava no Lloyd brasileiro, e tinha uma amiga, uma colega, que era esposa do Jair Martins. Eu acho que quando você senta diante de um microfone e está trabalhando profissionalmente, bloqueia aquilo tudo. Por mais habituado que esteja o indivíduo de dizer palavrões, ele é incapaz de fazê-lo no ar, né? Eu acho que a não é muito ser por do psiquismo, acidente. né? É muito do psiquismo. Pois é, né? O Bianchini, que belo locutor, né? E o Vanderlei, né? O Vanderlei também é brilhante. Brilhante. O Vanderlei, brilhante. Eu conheci o Vanderlei, tanto que o apelido dele é Nenê. Porque ele começou aqui na Rádio Mundial. Nós nos conhecemos na Rádio Mundial. Ele tinha 16 anos. Ele foi muito precoce. Como locutor, muito precoce. Com voz bonita. E que ele disse, ele começou lá em Petrópolis. Deve ter começou lá mais novo ainda, com 14, por aí. E logo veio para a Rádio Mundial. No início, quando a Rádio Mundial ainda sofria a transformação musical que passou a ser líder. Mas falando do Roberto Salvador, aquele de cabeça grisalha, cabelos grisalhos, Roberto é outra, assim como a Birrian também, amigo de longa data, né? Longa data. Eu conheci o Roberto no programa dos estudantes, na Rádio Nacional, onde eu efetivamente comecei a fazer locução. E o Roberto exatamente é um historiador sobre rádio, tem um livro excepcional que é a História do Rádio Teatro. Em suma, eu não podia de forma alguma fazer alguma coisa aqui no caso da TV Carioca da Gema sem contar com o Roberto, com tudo, porque é outro negócio, e tem história, tem conteúdo. Nesse programa aí foi um programa que nós fizemos dedicado à Rádio Mundial, mas o que a gente tem falado mais, de um modo geral, a gente fala sobre a época em que o Getúlio, né, atuou positivamente com a Rádio Nacional, né, essas coisas, a história do rádio no Brasil que remonta lá na época do Roquete Pinto, quando ele começou a instalar a radiofonia brasileira. É uma delícia ouvir, tô vendo, tem uma plateia aqui, a plateia está assim balançando a cabeça, ele está se identificando, né? Espero que você também tenha se identificando com o programa, que você veja as possibilidades. Tem tanto aprendizado no canal, você pode ver os programas, o empreendedor aqui, a Vitrine Carioca vem para falar sobre isso. E a gente vai ter as pessoas falando sobre os seus empreendimentos, o que elas investiram, falando sobre um pouquinho do mercado nacional, do mercado internacional, que elas têm ideia do empreendedorismo. Eu tenho aqui uma pessoa que está ouvindo a gente, mas eu vou falar sobre música, que música também a gente exporta, né? Que é uma coisa de empreendedor. O músico é um... Poxa, eu acho que é o produto talvez mais exportado pelo Brasil há mais tempo. Você tem a cultura hoje olhando para esse lado. Você tem espetacular. Hoje
o incentivo da cultura. Você hoje está vendo intercâmbio cultural entre países para troca de informação, de artistas. Né? Então, nesse programa, a gente vai ter um pouquinho disso. E também, eu quero que você fale agora, assim, culturalmente, você falou o tempo todo de conteúdo, tudo. A essência, na verdade, da TV Carioca tem muito a ver com a história da cultura, de conteúdo que você quer trazer. Eu acho que isso é até uma redundância a partir de tudo aquilo que eu já falei. Porque, como eu disse, eu acho que um país ele só é forte se tiver um povo culto. E exatamente essa é uma das minhas propostas com a TV Carioca da Gema. É levar esse tipo de informação para as pessoas. Que elas aceitem, que compreendam que não é fazendo fofoquinha que vai progredir o país, vai fazer com que o país progrida. Não, não é. Tem que ser através de conhecimento, de educação, né? É basicamente isso, entende? Se eu fosse um empreendedor hoje, então, meus valores como propósito da minha marca, do meu conteúdo, investir na TV Carioca, como é que você veria isso? Como é que é importante? Quer dizer, as pessoas, empreendedor, uma empresa que tem esses valores que você está falando aí, seria um excelente investidor para a TV Carioca. Eu acho que não só para a TV Carioca da Gema, como para também a pessoa, no caso. Porque é aquilo que eu lhe disse, e que eu contei aqui. A Rádio Jornal do Brasil não era líder de audiência, mas, em compensação, para você anunciar na rádio, tinha fila. Vamos fazer fila aqui, gente. Deus permitiu, por favor. Tinha fila, é verdade, tinha fila. Entende? Exatamente por quê? Por causa da credibilidade. Isso acontece até em relação à música. Também a cantores, música de um modo geral. Porque hoje eu já não acho, sinceramente, eu não vejo mais a programação da rádio com esse, digamos assim, não é, eu diria assim, com essa possibilidade. Antigamente, a música que tocava na Rádio Jornal do Brasil, qualquer artista queria tocar seu disco na Rádio Jornal do Brasil. Se tocasse na Rádio Jornal do Brasil, o critério seletivo era tão grande que, obviamente, aquele artista faria sucesso. Entendeu? É uma coisa curiosa, mas tocar uma música... Você quer ver um exemplo típico disso? O Roupa Nova. Roupa Nova, quem começou a divulgar a rádio, e não só ele, mas vários. Toca na Rádio Jornal do Brasil, tocava na Rádio Jornal do Brasil, passava a ter credibilidade a música, o cantor. E, obviamente, essa coisa ia, disseminava e o cara fazia sucesso. Você sabe que você falando, gente, ele simplifica, exemplifica ações de marketing com maior facilidade. Tudo que você está falando, você está falando da força da marca, de propósito, está falando do ciclo, círculo dourado que todo mundo diz aí que é a moda hoje de marketing. Então, assim, tá tudo aqui, gente, tá simplificado, tá exemplificado, dá para quem está olhando para o marketing, quem é responsável hoje de agência de marketing. Pô, eu quero vincular hoje a marca do meu cliente a um conteúdo rico. Tá aqui. Exatamente. TV Carioca da Gema. É exatamente isso que eu quero. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem aqui, tá muito simples e exemplificado. Vocês podem olhar os programas, pode pesquisar, pode chegar para o seu cliente e mostrar, olha aqui, olha a qualidade, né? Olha a qualidade que tem aqui. Isso é maravilhoso. Estou encantada, sou suspeita, né? Mas enfim. Olha aqui, é o que eu digo. Não é, por exemplo, que o cara vai anunciar na TV Carioca da Gema, como anunciava na Jornal do Brasil, e que fosse vender 300 trilhões. Não é por aí. Entende? É saber que o produto que está ali, ele é bom, ele tem qualidade, e ele pode ser adquirido por qualquer um para ter atendido a todos os seus interesses. É exatamente isso. E assim é aqui também. Esse é o meu objetivo aqui. Eu não quero ter 1 trilhão. Não, querer eu quero.
Um trilhão. Entende? Mas basicamente, entende? Mas a realidade é a seguinte: a intenção, entende, é que a pessoa que aqui esteja conosco, como todos que aqui vêm, que esse critério nós temos, que todos que aqui vêm sejam vistos como coisas altamente com nível de credibilidade excelente, que pode confiar. Essa é a palavra. Você pode confiar na TV Carioca da Gema e naqueles que aqui estão conosco. Você colocou. As próximas pessoas que a gente vai trazer para a Vitrine Carioca são empreendedores que estão nesse norte. Tá? São pessoas que acreditam na credibilidade, que trazem um trabalho sério, que construíram, que dão exemplos, que acompanham, que protegem dentro dos conceitos, nesses valores que você acabou de falar, que é importante. Então, assim, eles vão vir para o programa com esses valores para falar. Isso. Do empreendedorismo nessa base, de trazer credibilidade, de mostrar o trabalho que eles realizaram, o espírito empreendedor, a força, né, do carioca, porque... Exatamente. Eu nunca vi. A gente ressignifica o tempo todo, né? Sem dúvida. Resiliente também, né? Opa! Isso é inquestionável. Então, a gente tem que ir. Infelizmente, eu queria... Temos que encerrar, né? Mas eu vou aproveitar, antes de encerrar, eu vou pedir autorização a você aqui, se você permite, eu botar um vídeo de uma futura participante, que é a Michele. A Michele, ela é presidente do Conselho das Relações Internacionais do Comércio Exterior da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ela vai vir para cá em outubro conversar com a gente. A Michele é uma guerreira, ela trabalha com a área de internacional, ela dá aula, inclusive, ela ensina empreendedores a olhar o mercado exterior com uma saída, uma construção. É uma mudança de mindset. Quero dizer para vocês que eu tenho uma história com o comércio exterior, por isso que também a Vitrine Carioca tem essa vertente de olhar para o mercado externo como uma mudança de paradigma, olhando para as instituições hoje que a gente existe. Existe hoje um novo Plano Nacional de Cultura Exportadora sendo estabelecido em alguns estados, e eu conheci um pouco dessa história. Eu quero trazer o empreendedor para esse olhar também, né? Então, a Vitrine vem com essa missão. Mas eu só quero fazer uma observação. Você diz que eu quero pedir permissão, não sei. O programa é seu, entendeu? Você pode, obviamente, é seu. Eu sou frontalmente contra a censura. Eu tenho eu diria assim, uma raiva tão grande quando eu ouço falar em censura, entende? E isso não existe aqui. Não há, ninguém aqui é censurado. Entende? Obviamente, as pessoas são inteligentes o bastante para saber que nós temos uma linha de conduta em respeito às pessoas, né? E sem cercear a liberdade de ninguém. Eu convivi muito isso tudo, porque, observe bem, eu odeio a linha dura. Eu estudei Direito na Faculdade Nacional de 64 a 68. Olha que período. A minha turma foi uma turma imensamente sacrificada, né? Fomos altamente politizados, a nossa turma, nosso grupo, de um modo geral, era altamente politizado. Tivemos participação efetiva em tudo aquilo que aconteceu, perdemos colegas, vimos colegas torturados, loucos, tudo isso. Depois saí dali e fui fazer jornalismo, também na UFRJ, na ECO, e vi... Eu me lembro de uma história, desculpe eu contar isso aqui, não tem muito a ver. Um colega meu, tinha sido meu colega na Faculdade Nacional, foi expulso. Aí ele chegou, estava na ECO. Disse, pelo amor de Deus, não diz que você me conhece. Cara, vou dizer que te conheço, não sei nem quem você é. Entendeu? Mas olha, não durou 6 meses, expulsaram-no também. Ele já é até falecido. Um brilhante redator de publicidade, por sinal. Então, não faça isso. Eu me pedi permissão, não. O programa é seu. O programa é nosso. É seu. Não, ele está tá aqui hoje inteiramente. Eu estou aqui por um abuso da sua parte de me colocar aqui. Não. Entendeu? Imagina se me rotular de uma coisa que eu não sei. Em verdade, eu sou um sonhador. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou mais um sonhador do que um empreendedor. Assim eu termino. Quem sonha realiza.
Vamos lá. sentar. Vamos lá, Hugo. Então, vou só trazer a chamada da Michele Fernandes, presidente do Conselho. Nos dias 4, 5 e 6 de setembro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro fará o 2º Fórum Rio Empreendedor. E esse ano será com esse tema. Desse cara aqui, ó. Barão de Mauá. Isso mesmo, o empresário do império de grande importância para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Serão discutidos diversos temas: inovação, tecnologia, saúde, comércio exterior, esportes e outros. Não perca essa grande oportunidade. Bom, e é isso. Não perca. Não percam, né? Vai ser na Associação Comercial e... Por acaso, é o 2º Fórum de Empreendedorismo. Então, aproveitando o programa que ela me mandou, falou, olha, tem esse vídeo aqui. Falei, tá, Michele, em outubro só que eu vou estar aí presente com vocês. A gente vai ter outros empreendedores, a gente vai ter um pessoal falando de um projeto de inovação, a gente vai ter um pessoal falando, eu vou trazer aqui uma pessoa que vai falar, e foi impressionante, que ele vai falar sobre o carnaval empreendedor. Isso é um tema que eu queria muito abordar aqui. E a gente vai ter falando sobre uma organização que tem uma história super interessante, que é a Leia Brasil, com o seu representante aqui falando sobre a história, sobre cultura, sobre como olhar o comércio exterior também, através da cultura, como isso pode abrir portas, os desafios que existem. E aí eu vou te pedir uma coisa, eu tenho que pedir. Depende. Olhe direto lá para a câmera. Oca! Mas a gente... Dinheiro tem que saber pedir, né? Assim que pede. Não, olha só. Vamos lá. Vamos direto para ali, para a câmera. Qual é a mensagem que você deixa para o empreendedor, com tanta história que você tem para contar? Porque você sempre foi empreendedor. É simples. Acredite em você. Isso é fundamental. Se você quer fazer alguma coisa, se você não olhar na hora de fazer a barba, e a mulher na hora de pintar os olhos, os lábios e tudo mais, se não olhar no espelho e disser, eu vou fazer, eu acredito, eu vou conseguir, você não consegue. Então, é basicamente acredite em você. Acredite e saiba que você é capaz. Excelente, muito obrigada. Foi bom? Foi excelente. Gente, muito obrigada. Gostaria que vocês compartilhassem, comentassem, fizessem observações de vocês, que inscreva-se no canal, que deem mais ideias. A gente vai estar voltando aqui quinta-feira, se Deus quiser, não é isso? Deus quer. E Deus quer. Então, ao meio-dia, muito obrigada. Com a ajuda do Hugo. Hugo, isso é importantíssimo aqui pra gente. Muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. Até breve.